Fala, gurizada, beleza? Eu me chamo Bruno. E aí, gurizada, tudo bom? Eu me chamo Vitor. E se você tá nesse vídeo, provavelmente tá iniciando o ensino médio e tá querendo descobrir o que é esse MRU. Mas sem mais delongas, MRU significa Movimento Retilíneo Uniforme. E você não deve ter entendido nada do que eu acabei de falar. Primeiro, temos que entender por que estamos estudando isso. Na física, existem diversas áreas, e a primeira que estudamos é a do movimento. E ela tem um nomezinho bem legal, cinemática. Ué, como cinema? Exatamente. Cine vem do grego, que significa movimento. Cinema vem de simulação de movimento. Cinemática é o estudo do movimento. Estão vendo como tudo faz sentido? É por isso que a ciência nos fascina. Como havia dito, MRU é uma sigla para Movimento Retilíneo Uniforme. E é isso que vamos explorar hoje. Mas antes, como somos gente boa, nós vamos explicar o que o nome quer dizer. O M da sigla quer dizer movimento, ou seja, qualquer deslocamento, mudança de posição. Todavia, o R da sigla significa retilíneo, que significa reto ou que não muda a direção. O U da sigla significa uniforme, ou seja, sempre o mesmo, da mesma maneira, mas o mesmo que? Se a gente agora juntar toda a sigla, movimento retilíneo uniforme, a gente entende que é deslocamento em linha reta da mesma forma. Se é sempre da mesma forma esse deslocamento, quer dizer que a velocidade é sempre constante no que vamos estudar. Mas antes de tudo, você sabe definir o que é velocidade? E ainda mais, o que é tempo e distância? São palavras bem usadas no cotidiano, mas antes de entender o que elas realmente significam, a gente precisa de um referencial. Pera, Bruno, ele sabe o que é um referencial? Ah, verdade. Mas eu acho que para explicar isso a gente vai precisar de um lugar mais propício. Concordo, espera um pouco. Agora sim, eu fico aqui, explico para eles e você daí dá os exemplos, beleza? Beleza. Como eu estava dizendo, o referencial é o ponto de vista. Quando estudamos um movimento, precisamos saber de onde vamos olhar para esse movimento, já que dependendo de onde observarmos, o movimento vai mudar. Se eu começar a caminhar, para vocês, eu estou me movimentando. Mas para mim, se vocês pudessem ver meu ponto de vista, vocês estão se movendo, indo cada vez mais para trás. Logo, todas as coisas ao meu redor estão se movendo e eu estou parado. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, mas é tudo questão de ponto de vista, tudo questão de referencial. Já aproveitando o gancho, o Vitor falou que vocês estão indo cada vez mais para trás, ou seja, aumentando a distância entre vocês e ele. E, já para ressaltar, a distância é muito importante para a física. Você aí está a uns 5 metros de distância. Essa é a distância inicial. Se eu começar a me mover para frente, isso no seu ponto de vista, a distância muda. Agora eu estou a uns, 2 metros. Essa é a distância final. Notaram como o Vitor falou? Ele falou distância inicial e distância final. Em física, é bem assim que nós falamos sobre deslocamento. Ainda por cima, esse movimento levou um tempo. Tempo esse que nunca varia e está sempre andando para frente. Logo, podemos utilizá-lo como unidade de medida. Esse momento levou o quê? Uns 2 segundos? Então, com essas informações, podemos calcular a velocidade. Perfeitamente. Aqui no quadro nós temos a distância em metros e o tempo em segundo. E você tem que se atentar a uma coisa. Não à toa nós estamos utilizando o metro e o segundo. Eles são as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades, que também pode ser abreviado como SI. O Sistema Internacional de Unidades tem como objetivo padronizar as unidades de medida, para que quando a gente efetue os cálculos, fique com mais clareza do que está sendo calculado. Uma passadinha rápida para pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante. Valeu! Olhando para o quadro, nós temos a distância em metros, no caso 5 metros. O que é esses 5 metros? Se você bem se lembra, o Vitor falou que estava a 5 metros de distância de vocês. Ou seja, se ele está a 5 metros, essa aqui é a nossa distância inicial, como ele havia dito. Sendo assim, a gente precisa saber quanto realmente ele se deslocou. E ele disse que sua distância final foi de 2 metros. Para isso, é bem fácil. Basta a gente calcular a distância inicial menos a final. Qual foi a inicial? 5. Então a gente vai pôr o 5 aqui. Qual foi a final? 2. Então a gente subtrai por 2. 5 menos 2 igual a 3. 3 o quê? 3 metros. E esse 3 metros que a gente descobriu é a distância que ele realmente percorreu. Então vamos trocar esse 5 pelo 3. Agora feito a troca do 5 pelo 3, nós temos algo mais fácil de se entender. Olha só, nós temos 3 metros e 2 segundos. Podemos interpretar que ele percorreu 3 metros em 2 segundos. Só que isso ainda não dá exatamente qual foi a velocidade que ele estava para fazer esse percurso. Para que a gente descubra, vamos pensar um pouco. Se eu preciso saber quanto que ele andou em cada 1 segundo, é só a gente pegar a quantidade de metros e dividir pela quantidade de segundos. 3 dividido por 2, que isso vai dar 1,5. 1,5 o quê? 1,5 metros dividido por segundos. Ou seja, para a gente representar isso como uma velocidade, basta a gente pôr o m de metros, a barinha do por, que é como se fosse uma divisão, segundo.
Isso quer dizer que a cada 1 segundo ele se move 1,5 metros. Como ele demorou 2 segundos, quer dizer que ele fez um percurso de 3 metros. Para fechar a explicação com chave de ouro, você provavelmente já viu essa fórmula. Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Tá, mas peraí, por que esse triângulo e esse S? Bom, esse triângulo na verdade se chama delta e ele é a quarta letra do alfabeto grego. Os gregos lá no passado eles usavam isso para representar variação. Ou seja, é a variação do quê? Do S. O que é o S? O S é a distância. Mas por que não representar por D? Porque o D poderia ser confundido com o diâmetro. Então a gente usa esse S lá do inglês, de space, espaço. Então a gente usa, ao invés do D para distância, o S. E esse ΔT é, na verdade, a variação do quê? O T é de tempo, a variação dos 2 segundos. E por que eu não tive que fazer nenhum cálculo para essa variação? Porque o segundo, nesse caso, ele não vai ter como ter voltado para trás. O tempo é sempre para frente, é de 0 para frente. Então não faz sentido eu fazer tempo inicial, depois tempo final, 0 menos 2. Não há necessidade, a gente sabe o que é o 2. Agora, a forma que estamos mostrando aqui, a gente fez antes. Só que não precisamos falar que era uma forma, porque a gente fez pensando nela, entendendo ela. Olha só, nosso ΔS, como eu disse, é a variação da distância. Quem que é? 3. Substituímos aqui, colocamos o 3. Tracinho para divisão. Quem que é o ΔT? É o 2. 2 embaixo. Divide isso aqui, vai dar 1,5 metros por segundo. Agora, só para fechar, o Vm aqui é porque é velocidade média. Esse cálculo aqui é para descobrir a velocidade média de um corpo. Mas no caso, como a gente está no MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre a mesma. Então, tanto a mais baixa, quanto a mais alta, quanto a média, é sempre a mesma. Então, ao invés de falar que a gente encontrou a velocidade média, a gente pode até falar que a gente encontrou a velocidade daquele corpo. Opa, voltei! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida sobre o MRU, deixe aí nos comentários que a gente responde. E lembre-se, Conhecimento é sempre positivo. Tchau!